Sem marcador, botão. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a essa força criadora que criou este universo infinito. Nós fazemos parte dele. Você aí, aonde você se encontra neste momento, que a paz de Deus esteja com você. Chama a Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez e você ainda não se inscreveu, por favor, escreva aí. Nos ajuda a propagar essa pesquisa que nós fazemos, porque é que o Criador, aliás, porque que a criatura está sempre contra o Criador? Por que a igreja está sempre na contramão da verdade? Venha estudar conosco. Vamos analisar os nossos estudos, as nossas pesquisas. Nós usamos a Bíblia, as 3 revelações: Moisés, Jesus e o Consolador prometido por Jesus. Nós estamos fazendo uma série de aonde assim caminha a humanidade. Hoje nós vamos falar sobre uma fábula e basear nas 3 revelações. Lá na primeira revelação tem uma fábula de Jó. Você já ouviu falar dele, né? Aquele que se tornou mais pobre do que pobre. Era um homem rico, tinha toda a regalia, todo o bem material. Os filhos, 12 filhos, vivia na gandaia, no bem bom, porque o pai dava tudo para ele. Tinha uma esposa que recebia tudo que ele dava para ela, porque ele tinha todos os bens materiais. Aí conta o historiador que um dia Deus estava reunido com seu ministério, falando das suas maravilhas. Aí Satanás, a figura criada pela igreja, percebe? Quem escreveu esta fábula, ele não sabe mesmo o que é Deus. Porque percebe, Satanás, que a igreja criou, é trevas. Deus, meu irmão, é a fonte de luz que criou este universo. O ministério de Deus, vamos pela terceira revelação. O Espírito é criado na estaca zero, a ignorância entre o bem e o mal. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Quando atingir a terceira fase, torna-se um anjo, serafim, anjo, arcanjo, serafim e querubim. É a última escala dos anjos para ser um Messias. Messias é o administrador, o ministro de Deus. Ele ouve de Deus para governar o universo. Para estar junto de Deus, precisa estar na última etapa, no último ciclo. Se Satanás é treva, como é que ele pode estar entre Deus e o ministério? Percebe aí, já começa aí a mentira. Ele então desafiou Deus. Já pensou? As trevas desafiar Deus? Tem lógica. Ah, Jó,
te obedece porque ele tem toda a regalia, tira dele. Então disse Deus, pode tocar nos bens material dele, mas no espírito dele você não toca. Ninguém pode tocar na nossa alma. A alma é o espírito, nós somos imortais, nós somos eternos. A matéria é pó e ao pó voltará. Então não tem lógica. Então, dizem que foi tirado toda a riqueza, morreu os animais, a roça, acabou tudo. Os filhos, os 12 filhos, pensou? Lá numa festa, caiu o tempo e matou os 12 filhos. Aí a esposa chegou para ele e disse assim, olha, amaldiçoa esse Deus e morra. Percebe? Que conhecimento ela tinha. Na hora que nós mais precisamos de Deus, porque nós precisamos de Deus mais quando nós estamos no mundo espiritual. Porque lá é a verdadeira vida. Lá nós vamos amaldiçoar Deus quando nós mais precisamos dele. Mas vamos para a segunda revelação. O que quer dizer essa fábula? É uma fábula da segunda revelação. Jesus representa aí o Criador. Os 12 ministérios são os 12 apóstolos. Satanás, que a igreja fala, não é Satanás, era daimon, demônio, quer dizer, espírito do mal. Os 12 apóstolos de Jesus, quando reuniu, sentado na mesa, para celebrar a Páscoa, o Senhor Jesus, depois de ter lavado o pé dos seus discípulos, disse, vós todos estão purificados pela palavra, purificado. Mas dentre vós há um que é o demônio, quer dizer, é o espírito mau, não é Satanás. Por quê? Na doutrina dos espíritos, Kardec pergunta ao espírito da verdade, existe espírito mau? Demônio? Não. Existe espírito sem conhecimento. E Satanás não existe. Porque se ele existisse, ele também estaria na fila de angelical para elevar até Cristo. A mulher. Por que a mulher, na hora que faltou as coisas, ela virou o contrário? Essa é a igreja que nós falamos. A igreja está sempre na contramão da verdade. Vamos na fábula das 10 virgens. Não tem? Por que virgem? Por que o Cristo tem que nascer de uma virgem? Quem é a esposa de Cristo tem que ser virgem. Tem que ser, quer dizer, a virgindade da mulher. Quer dizer, a mácula. Porque a mulher não deixa de ser mulher depois que deixa de ser virgem. Continua mulher. A história, a fábula, que Maria de Nazaré tinha que ser virgem para dar a luz ao Messias, é uma fábula. Por causa da virgindade, é a fábula da igreja. Porque a igreja, o que diz a palavra? Que a igreja é a noiva do Cristo. As 10 virgens é a noiva do Cristo. Paulo fala que a igreja é a mãe, a esposa do Cristo, representando a mulher de Ló. Os 12 filhos morreram. Eles, os filhos do homem, eles entram nas coisas, quando entra na carne, no templo da carne, o templo que ele destrói, eles perderam a noção da espiritualidade, perderam a noção da moral. Então destruiu o templo. Mas eles voltaram. A fábula não explica como é que Jó recebeu os 12 filhos novamente.
Não fala que ele ressuscitou, porque a igreja diz que ressuscita. Para voltar os mesmos filhos, os 12 filhos, eles reencarnaram. São os apóstolos do Cristo que reencarnou. Agora, com o espírito mais evoluído, porque os espíritos sabiam o que eles tinham que fazer. Quando Jesus dizia, segue-me, eles seguiam. Não perguntava por quê, o que eles iam fazer, não. Jesus dizia, segue-me, ele largava tudo e seguia, porque já estava programado para fazer aquilo. Agora tem a história no Velho Testamento, talvez lá na Primeira Aliança, a conexão com a terceira revelação, o sonho de Jacó. Quem era Jacó? O neto de Abraão. Ele teve a visão da terceira revelação, a doutrina dos espíritos. O que dá a passagem, o que revelou a comunicação entre as duas humanidades, o mundo material e o mundo espiritual, a doutrina dos espíritos. Hoje nós estudamos na codificação o que a igreja varreu por debaixo do tapete, o que a igreja escondeu, a mediunidade, porque nós temos a riqueza, esse bem material que nós temos é a imortalidade, é o bem, o tesouro, por isso que Jesus disse, procurar antes a juntar o tesouro do céu, porque o da matéria, a ferrugem corrói, o ladrão rouba. Então, examinamos o Evangelho de Jesus para confirmar que as três revelações, Moisés, Jesus e a terceira revelação, faz parte do reino de Deus, que João Evangelista começou a profetizar. Que naquele momento começava o reino de Deus. Quer conhecer mais alguma coisa? Venha nos conhecer. Eu sou Francisco Pedro, eu sou um evangelista, eu sou um administrador deste grupo. Quer nos achar do grupo Espírita o Caminho do Amor? Quer nos encontrar? Entra na USE, na União da Sociedade Espírita de Carapicuíba. Procura o grupo Espírita o Caminho do Amor, você vai nos encontrar. Venha nos conhecer. Nós estamos esperando por você. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre Senhor. Sem marcador, botão.